Olá pessoal, tudo bem? Nesse nosso vídeo nós vamos trabalhar uma questão muito interessante cobrada pela FGV no exame de ordem a respeito do tema inimputabilidade. Vamos para a tela. Pessoal, questão cobrada pela FGV no 16º exame de ordem. Patrício e Luiz estavam em um bar quando o primeiro, mediante ameaça de arma de fogo, obriga o último a beber 2 copos de tequila. Veja bem, obriga o último a beber 2 copos de tequila. Luiz ficou inteiramente embriagado. Outra informação importante. A gente pode extrair daqui, portanto, que essa embriaguez é completa. Né? Embriaguez completa, ficou completamente embriagado. E que essa embriaguez decorreu de força maior. Tá? Força maior. Por quê? Porque ele estava sob ameaça. Né? A dupla, então, deixou o local, sendo que Patrício conduzia Luiz, que caminhava com muitas dificuldades. Ao encontrarem Juliana, que caminhava sozinha pela calçada, Patrício e Luiz, se utilizando da arma que era portada pelo primeiro, constrangeram-na, ou seja, constrangeram Juliana, a com eles praticar sexo oral, sendo flagrados por populares que passavam ocasionalmente pelo local, ocorrendo a prisão em flagrante. Denunciados pelo crime de estupro, foi o crime praticado, no curso da instrução, mediante perícia, restou constatado que Patrício era possuidor de doença mental grave. Veja, Patrício, doença mental grave. Tá? E que quando da prática do fato era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do seu comportamento. Situação que, aliás, permaneceu até o momento do julgamento. Veja, se ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, né, em razão da doença mental, nós temos aqui uma hipótese de inimputabilidade. Inimputabilidade. Uma hipótese de inimputabilidade. Vamos continuar. Também ficou demonstrado que, no momento do crime, Luiz estava completamente embriagado. A gente já sabia disso. O Ministério Público requereu a condenação dos acusados, não havendo dúvida com relação ao injusto, ao crime. Tecnicamente, a defesa técnica dos acusados deverá requerer nas alegações finais, e aí vamos lá, a absolvição dos acusados por força da inimputabilidade, aplicando, porém, medida de segurança para ambos. B. A absolvição de Luiz por ausência de culpabilidade, em razão da embriaguez culposa, e a absolvição de Patrício, com aplicação para este de medida de segurança. C. A absolvição de Luiz por ausência de culpabilidade em razão da embriaguez completa decorrente de força maior, e a absolvição imprópria de Patrício, com aplicação para este de medida de segurança. D. A absolvição imprópria de Patrício, com a aplicação de medida de segurança e a condenação de Luiz na pena mínima, porque a embriaguez nunca exclui a culpabilidade. Pessoal, vamos fracionar essa questão. Primeiro vamos analisar a conduta de Patrício. Tá? Patrício, para quem não lembra, foi aquele que obrigou o outro, no caso Luiz, a beber os copos de tequila. Patrício, ele era doente mental. Né? Tá aqui, Patrício era doente mental. Tinha doença mental grave e, em razão disso, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Nesse caso, como eu já disse, ele é inimputável. Ele é inimputável. Então, ele não vai ser condenado. Ele vai ser absolvido. Só que ele vai receber o que se chama de sentença absolutória imprópria. Né? Uma absolvição imprópria. Por que absolvição imprópria? Absolvição imprópria porque, apesar de ser absolvido, vai ser aplicada a Patrício uma medida de segurança. Uma medida de segurança. E em que consiste, vem para cá, a medida de segurança? A medida de segurança, ela é uma espécie de sanção penal, não é pena, é uma espécie de sanção penal aplicada aos doentes mentais, aos inimputáveis, que eventualmente praticaram um delito. Eles são absolvidos, porque são inimputáveis,
mas em razão da doença mental, eles não podem ficar por aí livres, leves e soltos, né? Então o camarada vai ter que ser submetido a um tratamento ambulatorial ou à internação. Essas duas hipóteses de medida de segurança, ok? Então, como ele é inimputável em razão de doença mental, ele vai ser absolvido, mas em razão da doença mental, ele vai receber uma medida de segurança. E como não é, portanto, uma absolvição que deixa a pessoa livre, leve e solta, ele não vai para casa assistir televisão, como não é esse tipo de absolvição, a absolvição própria, a gente chama de absolvição imprópria, porque apesar de absolver, ele vai ter contra si aplicada a medida de segurança, porque é inimputabilidade decorrente de doença mental. Ele é um perigo para a sociedade, ok? Pois bem, então, em relação a Patrício, nós teremos a aplicação da medida de segurança, absolvição imprópria, apesar de ele ser inimputável em razão da doença mental. Ele não vai ser condenado, ok? E em relação a Luiz? Em relação a Luiz, pessoal, ele não era doente mental, mas ele estava o quê? Completamente embriagado, certo? Em razão de força maior. Nesse caso, ele terá a sua imputabilidade afastada? Ele será considerado inimputável? Sim, ele vai ser considerado inimputável. Por quê? Porque a embriaguez pode sim gerar a inimputabilidade, desde que ela seja completa, ou seja, exclua completamente o discernimento, né? E seja decorrente de caso fortuito ou força maior. É a chamada embriaguez acidental. Aquela que é decorrente de caso fortuito ou força maior. Retirando o discernimento, retirando completamente o discernimento do agente, ela vai gerar a inimputabilidade. Agora, gerou a inimputabilidade. Embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, né? Embriaguez acidental. Ela vai gerar aplicação de medida de segurança? Essa vai gerar aplicação de medida de segurança? Não vai gerar. Por que não vai gerar? Porque Luiz, ele não é um perigo para a sociedade. Luiz é uma pessoa boa. Luiz não é maluco. Luiz não precisa ficar internado, né? Ele simplesmente foi coagido a beber, se embriagou contra a sua vontade e, em decorrência disso, acabou praticando um delito. Então, essa embriaguez acidental, que gerou a inimputabilidade, não vai fazer com que ele seja internado. Não vai fazer com que ele receba uma medida de segurança. Não faz nenhum sentido. Então, nesse caso, a letra correta é a letra C. Por quê? Porque para Luiz, ele vai ser absolvido, certo? Em razão da embriaguez completa, decorrente de caso fortuito, perdão, de força maior. E no caso de Patrício, ele recebe a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Eu trouxe aqui um breve resumo a respeito da embriaguez e seus reflexos sobre a inimputabilidade, tá? Ou sobre a imputabilidade penal. Qual é o requisito? Quais são os requisitos para que a embriaguez possa excluir a inimputabilidade penal? Primeiramente, o agente deve estar bêbado tal qual um gambá, né? É a chamada embriaguez completa. Ele deve estar completamente embriagado. Critério biológico, tá? Além disso, essa embriaguez deve ser decorrente de caso fortuito ou força maior, que é o que eu disse, a chamada embriaguez acidental. Por que a chamada de embriaguez acidental? Vem para cá. Porque ela se contrapõe, pessoal, à embriaguez voluntária, que se divide em culposa e dolosa. Na embriaguez voluntária, o agente bebe, voluntariamente bebe, mas culposamente se embriaga. Ele não queria se embriagar. Ele queria beber, mas não queria se embriagar. Mas ficou lá doidão. Embriaguez culposa. Na embriaguez dolosa, ele bebe para se embriagar. Ele bebe com a finalidade de se embriagar. E além dessas duas aí, que compõem a embriaguez voluntária, nós temos a embriaguez pré-ordenada. O que é a embriaguez pré-ordenada? A embriaguez pré-ordenada é aquela na qual o agente se embriaga para quê? Para tomar coragem de praticar o crime. Ele não só bebe para se embriagar, ele bebe para se embriagar porque ele está querendo lá na frente praticar o delito. Como ele é frouxo, não tem coragem, ele fica doidão. Ele se embriaga para tomar coragem de praticar o delito. A embriaguez culposa, dolosa ou pré-ordenada, qualquer uma delas, exclui o delito? Exclui a imputabilidade? Não.
O agente vai responder pelo crime, ele não é considerado inimputável. Na pré-ordenada, inclusive, além dele ser considerado imputável, vai ser considerado uma agravante. A embriaguez pré-ordenada é uma agravante no nosso ordenamento jurídico, ok? Então a embriaguez culposa, a embriaguez voluntária, seja ela culposa ou dolosa, ou inclusive pré-ordenada, não afasta a imputabilidade penal. O agente é considerado imputável. Muito cuidado com isso. O que pode afastar a imputabilidade penal é a embriaguez acidental. E por que eu digo que pode? Vem pra cá. Pode, eu digo que pode afastar porque, além de o agente estar completamente embriagado e essa embriaguez ser acidental, é necessário que ele seja no momento do fato, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se, ou inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se apesar da embriaguez acidental, vem para cá, se apesar da embriaguez acidental o agente tem discernimento, ele vai ser considerado imputável. Apesar de ele estar embriagado e essa embriaguez ser decorrente de caso fortuito ou força maior, se apesar disso ele tem discernimento, ele não vai ser considerado imputável, ele vai ser considerado imputável, vai responder pelo delito. Entretanto, se essa embriaguez acidental prejudica um pouco, prejudica o seu discernimento, mas não retira completamente, ele responde pelo crime, mas tem a sua pena diminuída, vem para a tela. Nesse caso, ele tem discernimento parcial, perfeito? Então ele não é isento de pena, não afasta a imputabilidade penal. Entretanto, teremos aqui uma redução de pena, que varia de 1 a 2/3. Tá bom, pessoal? Galera, eu agradeço a todos pela atenção, espero que o nosso vídeo possa ter sido útil, possa ter esclarecido para vocês alguns pontos a respeito desse tema, da embriaguez e sua relação com a imputabilidade penal. Desejo a todos uma excelente maratona de estudos e até a próxima.